Logo depois da minha graduação, eu fiz mestrado em ciências também pela USP de Bauru. E atualmente eu sou doutoranda também da USP de Bauru. E eu trabalho como fonoaudióloga clínica em Bauru também, né? Daí eu acho que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as áreas da fono, para você entender mais ou menos as áreas que eu atuo, né? Nossa, muito bom. Perfeito. E conta pra gente, você sempre soube que queria fazer fono? Você teve dúvidas? Como foi essa escolha profissional? Então, na verdade, não, eu, assim, quando eu comecei a pesquisar sobre a profissão, né, eu me formei no ensino médio em 2010 e comecei a falar sobre essa questão mais ou menos em 2008, né, que começaram a conversar comigo sobre a profissão, como que eu ia escolher e tal. E como eu sempre gostei muito de falar em público, sempre gostei muito, a minha primeira opção era jornalismo. Eu queria fazer jornalismo porque eu achava que era a profissão que tinha mais a ver comigo. Tanto que eu prestei vestibular em 2010, né, para entrar em 2011 em jornalismo, mas eu queria uma segunda opção. Falei, é sempre bom ter mais alguma coisa, né, para prestar. E daí eu lembro que eu recebi um caderno de uma universidade com as profissões, e lá eu vi que a fonoaudiologia tratava a comunicação, né, e eu achei incrível aquilo. Falei, nossa, muito legal, não sabia que tinha um profissional que poderia trabalhar com a comunicação dessa forma. E daí eu acabei prestando. Eu não passei em jornalismo na época, eu passei em fonoaudiologia na USP. E daí eu falei, vou tentar, né? Vamos ver como que é o curso. E logo no começo, assim, eu me encantei. Não pela área de comunicação em si, eu acabei me encantando por uma outra área que eu nem sabia que existia na fonoaudiologia. E segui até hoje. Que legal! E o que você aprende na faculdade? Quais são as matérias? Você lembra das principais? Sim, sim. Cada universidade acaba tendo sua grade, né? Sua grade curricular de acordo com o que é proposto naquele curso. Mas basicamente, né? Nos primeiros anos são muitas matérias básicas. Então é aprendido anatomia, fisiologia, histologia, toda a parte mais básica para você compreender o corpo humano de maneira geral e principalmente compreender aquilo que faz fazer mais diferença na atuação do fonoaudiólogo, né? Então pensando no sistema que a gente chama sistema estomatognático, né, pensando em respiração, mastigação, deglutição, fala, pensando também na questão da linguagem, pensando também na questão da audição, todas essas matérias básicas, né, que vão te dar uma base para você conseguir aprender as partes mais específicas, né, então a partir no primeiro e segundo ano a gente acaba aprendendo mais normalidade, então o que é normal para cada um desses sistemas, e a gente vai sendo inserido no que é alterado. E a partir do terceiro, quarto ano, a gente começa a ir nas clínicas, né? Que daí a gente tem os estágios, a gente começa a atender pacientes, tanto para avaliar quanto para tratar também. Que legal. E anatomia é só da boca, só da cabeça ou o corpo inteiro? Eu acredito que depende muito da grade curricular da universidade, né? O quanto isso é colocado em cada programa. Na minha faculdade, né, quando eu fiz, a gente tinha todos os sistemas do corpo humano, mas em alguns semestres era específico para as áreas que a gente estava estudando. Então, é muito específico para a área da audição, muito específico para tudo, né, relacionado à voz, à linguagem, enfim, a gente estuda tudo e depois a gente vai focando naquilo que é mais necessário para a fonoaudiologia. Que bacana. E o fono é responsável pelo que exatamente? Quais são os problemas que vocês tratam? Quais são as necessidades que vocês atuam? Basicamente, né, pensando na base realmente da fonoaudiologia, a gente atua em comunicação humana, então tanto linguagem quanto problemas de voz, problemas de fala, problemas de comunicação mesmo, problemas de audição, então pessoas que não ouvem bem por algum motivo, e também pensando nesse sistema que eu comentei, que é o sistema estomatognático, né? Então, respirar, falar, engolir, mastigar também é competência do fonoaudiólogo enquanto função. Mas hoje em dia, a fonoaudiologia, ela tem muitas áreas e essas áreas acabam tendo muitas áreas dentro dessas áreas. Então, hoje em dia, a fonoaudiologia, a gente consegue trabalhar, né, em todos os ciclos de vida, então desde o recém-nascido até o idoso. E a gente, por exemplo, tem fonoaudiólogo atuando em cirurgia bariátrica, por exemplo. Eu sou fonoaudióloga e atuo em apneia do sono, ronco, trato ronco. Então, assim, é uma área que poucas pessoas conhecem. Na bariátrica, por exemplo, qual é o ponto que atua, assim, resolvendo qual o problema?
Então, na bariátrica, tem bastante a base da motricidade orofacial, que é uma dessas áreas que eu falei, né? Então, a fonoaudiologia tem algumas áreas, uma das áreas é a motricidade orofacial, que vai cuidar desse sistema, pensando em respiração, mastigação, deglutição e fala. Então, os atuantes, né, os fonoaudiólogos que atuam em cirurgia bariátrica, pensam muito nessa funcionalidade desse sistema. Interessante. E eu vejo muita criança, tenho sobrinhos, né, de 2, 3 anos, e a pediatra indica, né, na verdade a dentista indica, a dentista indica a fono, né, por crianças que ainda não estão falando, né, na idade de 2, 3 anos, era para começar a esboçar algumas palavras. E vocês, fono, conseguem auxiliar para que a criancinha consiga falar as primeiras palavras? De que forma que isso acontece, assim? Eu não consigo nem imaginar. Então, né, quando a gente fala em linguagem, né, na nossa aquisição da linguagem, existem alguns marcos. Então, é esperado que em determinadas idades a gente comece a falar as primeiras palavrinhas, e dessas primeiras palavras vão evoluindo, e depois a gente começa a formar frase, até que a gente começa a fazer o discurso, e aí entra no processo da alfabetização, né, que a gente vai aprender uma outra forma de comunicação, que é a leitura e a escrita. Só que nesse intervalo de tempo, né, de aquisição de linguagem, pode acontecer algumas coisas, né, então se a criança não é neurotípica, né, acaba tendo algum problema de desenvolvimento mais global, ou crianças com problemas auditivos, por exemplo, enfim, ou crianças com falta de estimulação, e então é identificado esse problema inicialmente, né, o que está fazendo essa criança não adquirir a linguagem dentro dos marcos necessários, e é abordado isso, né? Então, por exemplo, se a criança não está ouvindo bem, então é diagnosticado isso, e primeiro ela é encaminhada para o melhor tratamento possível, seja com implante coclear, seja com aparelho de amplificação sonora individual, né? Que é o AASE, o aparelho auditivo, enfim. E a terapia fonoaudiológica depende muito do que a criança apresenta, né? Então, a gente vai desde a estimulação da linguagem, então, estimular essa criança a falar por meio de algumas técnicas que a gente tem, até mesmo a auxiliar no desenvolvimento dessa fala. Então, aquela criança que já está com uma idade mais avançada e faz muitas trocas que não eram mais esperadas para a idade. Então, aquela criança que fala, mas troca muito, é muito difícil entender o que ela fala. Então, a gente tem algumas técnicas, né, que a gente faz em terapia, sempre no contexto lúdico. Então, a gente sempre traz muita brincadeira, muitos jogos, para até motivar a criança, né, a vir na terapia. E a gente vai trabalhando dessa forma. Nossa, interessante, né? Então, assim, você tem que ser muito boa com criança, tem que gostar de criança, criar narrativas, historinhas, né? Gostar de ensinar também, né? Sim, assim, dentro da fonoaudiologia, né, a gente acaba tendo muitas áreas. Isso é uma coisa muito interessante que você comentou, porque muitas pessoas têm a ideia de que a fonoaudiologia só trata criança. Então, eu vou ser fonoaudióloga, eu preciso amar a criança, porque eu só vou tratar isso. Na verdade, no seu desenvolvimento ali na faculdade, em algum momento você vai ter que atender criança, né? Porque faz parte da sua formação. Mas depois, por exemplo, eu tenho colegas, eu não, né? Porque eu trabalho com uma área muito com dentista, então eu atendo muita criança. Mas tem fonoaudiólogos, por exemplo, que só trabalham com idoso. Desde que se formaram, não atenderam nenhuma criança, porque vai trabalhar com audição, por exemplo, né? Que acaba pegando a população mais idosa, disfagia, que disfagia é um sintoma, né, relacionado a uma doença que significa dificuldade para engolir. Aquelas pessoas que engasgam muito, que têm dificuldade de deglutição, é o fonoaudiólogo que trata. Então, nessa área é bem comum acabar sendo direcionado para a população adulta e idosa. Então, não necessariamente, para você ser fonoaudiólogo, você precisa ir para a população neonatal e pediátrica. Você pode ser fonoaudiólogo e só atender adulto para cima. Legal. Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas alguns atores, assim, fazem tratamentos com fono para falar de uma forma mais clara, cantores também para falar as palavras. Existe isso também? Existe sim. Quando a gente fala sobre a voz humana, né, a gente pode pensar em duas vertentes na fonoaudiologia. Desde pessoas que têm problemas na produção da voz, então, por exemplo, pessoas com rouquidão frequente, né, ou pessoas que perdem a voz, que têm problemas para falar de uma maneira mais patológica, digamos assim, né, que tem realmente algum problema nesse sistema. E numa outra vertente, que é uma voz mais para ser utilizada de maneira profissional. Então, por exemplo, não necessariamente você tem um problema na voz, você não tem rouquidão, você não tem nenhum problema nas suas pregas vocais, mas você quer melhorar sua comunicação, você quer falar mais alto, você quer ter mais fôlego para falar, você quer ter uma voz mais limpa, você acha sua voz muito aguda.
Então, tudo isso é trabalhado na fonoaudiologia. Nós também temos técnicas, exercícios para ajudar nessa parte. Então, nesse sentido, existe um mercado de trabalho para o fonoaudiólogo pensando nessa voz profissional. Então, tem muito fonoaudiólogo que atende cantor, obviamente, né? Cantor, ator, jornalista, bem forte essa área do jornalismo, até mesmo advogado, político, pessoas que precisam saber se comunicar e usam a voz o tempo inteiro. Agora, né, é muito comum os digital influencers, né, os youtubers, praticamente a maioria tem um fonoaudiólogo que acompanha, porque precisa cuidar da voz, né? Porque depois, no futuro, pode vir a ter um problema se usa a voz de maneira inadequada. Nossa, olha que legal, né? Como que esse novo mercado, né, que agora qualquer um pode ser um jornalista, né, um comunicador, né? Então, não só para falar de forma clara, mas também para prevenir algum problema, né, um esforço excessivo. Exatamente. Que a má respiração, não sei, o mau uso da comunicação pode trazer. Que legal, exatamente. Eu não sabia disso. E é uma coisa, então, uma profissão que tende a crescer, né? Sim, sim, sim. É uma profissão que cresceu muito, muito, muito nos últimos anos. Por exemplo, quando eu comecei, né, que eu entrei na faculdade em 2011, já existia muita coisa, mas eu vejo que cada vez mais está atualizando, né? Nós temos os congressos de atualização científica, tanto os nossos brasileiros, né, que seriam os gerais, quanto específicos de cada área. E principalmente nesses que são gerais, às vezes eu me surpreendo. Então, eu vou no congresso, vou ver lá o que tá tendo e falo, meu Deus do céu, nem sabia que fono tratava isso, né? Nem sabia que fono tava... Você surpreende, né? Exatamente. Falo, gente, não sabia que a fono tinha avançado tanto, né? Então, realmente, cada vez mais a gente tem se inserido no mercado de trabalho, né? Nossa, que demais. Eu tenho visto as soft skills, né? Tem gente que fala que são as people skills, que a comunicação é uma das mais importantes, né? Saber ser articulado, falar claramente, pausadamente é um problema. Eu falo rápido pra caramba. Eu tô tentando me segurar para falar bonito para você. Senão eu tô assim... Enfim. Então, como essa habilidade da comunicação está sendo cada vez mais importante, né? Tem um peso muito grande saber se comunicar bem. A pessoa que é uma boa comunicadora, ela consegue se dar bem na profissão, né? Muitas vezes, é um super diferencial. Então, vocês, fonoaudiólogos, têm um papel fundamental para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Né? Eu estou vendo muitas escolas de comunicação, né? De comunicação de impacto, de expressão verbal e tudo mais. Então, vocês, fonoaudiólogas, que devem dar esse curso, então, né? Que devem ser os profissionais que são qualificados para ensinar a gente a se comunicar melhor. Sim, sim, o fonoaudiólogo ele tem competência, né, formação para atuar também nessa área de comunicação, principalmente pensando ali em voz, né, em indicação de exercícios para melhorar essa parte, e realmente é muito importante, né, quando a gente vê, por exemplo, habilidades do futuro, né, que fala, o que no futuro vai ser valorizado, a comunicação sempre acaba estando no meio dessas habilidades, então saber se comunicar, saber se impor, conversar, isso é muito importante e é uma coisa que pode ser aprendida, né? Então, isso daí as pessoas falam também, né? Mas eu não nasci para me comunicar, eu não consigo, né? Eu tenho muita dificuldade. E realmente, tem algumas pessoas que têm mais facilidade, né? Parece que é uma coisa meio que vem junto, né? Uma vontade, uma facilidade. A gente nasce, né, bom nisso. Isso, mas muita coisa pode ser aprendida. Então, você lidar ali com a comunicação, aprender a sua forma de comunicação, né? O como você fica confortável, o que você não fica. Isso também é um aprendizado que o fonoaudiólogo pode ajudar, com certeza. Que legal. Maria Clara, quer fazer uma pergunta? Acho que por enquanto tudo bem. Eu tô perguntando bastante aqui. Eu tô super envolvida, eu tô amando o seu curso. E são 4 anos de faculdade, né? 4 anos, né? O meu fiz integral, eu acredito que todas são integral. Então, fico o dia inteiro na faculdade, né? Eu entrava às 8 e saía às 6 da tarde. Fora o extracurricular que a gente fala, né? Que as universidades, elas oferecem algumas atividades, seminários, cursos, enfim, que a gente acaba ficando mais tempo na faculdade. Mas em relação às matérias, né? É integral, das 8 às 6, normalmente. Entendi. E existe alguma habilidade, algum comportamento que é interessante que uma boa profissional de fonoaudiologia tenha que ter? Olha, eu acho que não só o fonoaudiólogo, mas eu acho que na área da saúde de maneira geral, né? Eu acho que uma pessoa que decide ir atrás de uma área da saúde, seja ela qual for,
precisa gostar de cuidar do outro, né? Isso daí é uma coisa que é essencial. Então, essa vontade de cuidar do outro é essencial, não tem o que dizer. Uma outra coisa muito importante também para quem segue na área da saúde, principalmente, né? Em todas as áreas, mas na saúde principalmente, precisa se atualizar constantemente. Então, não é uma profissão que você vai fazer faculdade e parar por ali. Então, eu vou trabalhar o resto da minha vida sem me atualizar. Você vai ficar para trás, porque todo ano, todo mês, assim, eu sempre estou fazendo curso, sempre estou indo em congresso, sempre estou lendo artigo científico, é extremamente importante, senão você fica desatualizada, você dá condutas que já não são mais adequadas, enfim, então tem que gostar de ler, tem que gostar de fazer curso, tem que gostar de estudar de alguma forma, né? O que eu sempre falo é que quando a gente encontra uma profissão que a gente gosta, fica mais fácil, né? É diferente da escola, que muitas vezes a gente faz as coisas meio obrigado, né? Não gosto de estudar. É muito engraçado. Quando você entra na faculdade, num curso que vai ser sua profissão, muda muito a sua percepção. Então, você acaba pegando gosto de estudar uma coisa, né? Que você vai usar, você vai colocar na prática o tempo inteiro. Mas eu acho que é isso, né? Gostar de cuidar do outro, então ter essa vontade, né? Que tudo se aprimora, como eu falei para você. Então, a gente aprende técnicas também, obviamente. Gostar de se atualizar, né? Então, estar disposto a estar sempre atualizado. Acho que essas duas são essenciais. Que legal. A questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? E o estudo não acaba nunca. Você se formou, fez mestrado, doutorado, não, mestrado agora doutorado, né? Você está no curso. Então, até agora você não parou de estudar, né? Desde 2010, quando você iniciou, e vai ser assim provavelmente. Sempre vai ter um novo curso, um novo aperfeiçoamento para seguir em frente. E é bem exatamente. Isso. E é assim, você tem um consultório, como que é a sua sala? É uma mesa? Como que é? Ou é diferente de algum motivo? Eu nunca fui numa clínica de um fono, não sei como é. Então, eu trabalho em clínica particular, né, no consultório, e o que é essencial para um consultório fonoaudiológico, né? Isso depende muito da área, mas eu vou pensar numa forma geral de terapia. Você entra na sala da fono, então provavelmente vai ter uma mesa para ela sentar, né, e receber o paciente, cadeira normal. Muitas salas de fono tem maca igual o fisioterapeuta, por exemplo, que às vezes precisa fazer alguma estratégia. Espelho, sempre vai encontrar um espelho, porque muitas coisas são feitas na frente do espelho, né? Para a pessoa ir se posicionar direito para fazer a terapia, para ter o seu próprio feedback, né, no que está sendo feito. Fonos que trabalham com criança. Você vai encontrar uma mesinha infantil para a criança sentar, muitos brinquedos, tapete lúdico, enfim, muitas coisas desse tipo. E os aparatos da fono, né? Coisas de biossegurança, igual em todo lugar, luva, máscara, touca, jaleco. Enfim, depende, mas mais ou menos é isso. A mesa, cadeira, espelho, os brinquedos e o que vai ser utilizado na terapia. Que legal. E na terapia, você chega a olhar a língua do cliente, os dentes, do paciente, né? Como é da área da saúde. É o ouvido, você chega a olhar esse tipo ou é mais comunicação mesmo? Então, depende da área que o fonoaudiólogo atua, né? Eu vou falar da minha experiência. Eu sou dentro de uma área, como eu comentei com vocês, é a motricidade orofacial, que é a área que avalia e trata o que é relacionado à respiração, mastigação, deglutição e fala, né? Junto com outros profissionais em determinados casos, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho que olhar tudo daqui para cima, né? Principalmente. Então, eu olho língua, dentes, a oclusão, né? Lábio, bochecha, tudo. A gente olha tudo, a pessoa falando, mastigando, engolindo, respirando. A gente tem alguns testes ali para conseguir ver. E o restante, por exemplo, eu não atuo na área da audição, por exemplo, né? Mas é claro que essa é uma pergunta que eu sempre tenho na anamnese, né? Que a anamnese é a história médica, né? Que a gente pergunta qual é a queixa e tal. E claro que se o paciente tem alguma queixa relacionada a isso, eu encaminho para uma colega minha que vai conseguir atender ele. Então a gente não, assim, tem os fonoaudiólogos que são mais generalistas, né? Então acabam trabalhando com praticamente todas as áreas da fonoaudiologia, mas esses específicos, né? Como é o meu caso, né? A gente tem um foco de atuação, mas a gente está de olho em tudo para poder encaminhar. Que legal, muito bom. Mas alguma coisa, Maria Clara? Com dúvida em algum ponto até agora? Eu queria só falar, tipo, porque o que eu acho que eu tenho mais receio de fono é que você tem que, tipo, ter o seu próprio consultório, que nem veterinário, por exemplo. Aí, tipo, além de... Tô ocupada, mãe. Desculpa, amor.
Aí, tipo, além de você ter que, sei lá, trabalhar na área, você ainda tem que meio que gerir um negócio ali, sabe? Você acaba sendo uma empreendedora, né? Você é uma autônoma, né? Uma profissional autônoma. Muito bem, sua pergunta é excelente, né? Que é os ambientes de trabalho, onde que o fonoaudiólogo pode trabalhar. Em vários lugares, na verdade, né? Então a gente pode pensar desde instituições, então, por exemplo, tem fonoaudiólogo que é contratado para ser professor de fonoaudiologia, né? Que é dentro de uma instituição. Tem fonoaudiólogo que é contratado para trabalhar dentro de um centro de reabilitação. Então, devem ter alguns aí na cidade de vocês, né? Pensando em geral. Para quem teve um derrame ou para quem nasceu com algum tipo de deficiência Isso, física, para a criancinha que isso. nasce com algum probleminha que atrasa um pouco a comunicação, alguma coisa assim. Isso, exatamente, que normalmente são centros com vários profissionais, né? Tem físio, tem psicólogo, né? Dentro das universidades também tem as clínicas, então pode ser que um profissional, ou fonoaudiólogo, seja contratado para trabalhar dentro daquele espaço de trabalho. Dentro do hospitalar também, então tem hospitais que contratam fonoaudiólogo para compor a equipe ali, para trabalhar nessa área. Então dá para você ser contratada. Prefeitura também, né? Tem as fonoaudiólogos de prefeitura. Então você pode ser contratado. Então você vai trabalhar para uma instituição, enfim. Mas, até pensando em mercado de trabalho, a questão de você ser um empreendedor na área da fonoaudiologia tem crescido muito. Então, por exemplo, eu acabo sendo, né? Porque eu tive que abrir um consultório e começar do zero. Então, desde fazer contato, então me divulgar em rede social, que inclusive foi assim que me acharam, né? Por rede social. Isso. A gente tem que se divulgar, tem que fazer contato com o dentista, com o médico, para, né, mostrar a nossa você, né? Exatamente, para conseguir paciente. Então, a gente tem que gerir o consultório. Então, assim, o que está faltando, o que precisa comprar. No meu caso, eu trabalho em esquema de aluguel, né? Então, assim, é mais fácil, digamos assim, né? Então, eu pago uma porcentagem, um valor, e a clínica é gerida, né? Então, tem água, tem luz, tem secretária, tem tudo. Agora, é claro que se você for falar assim, eu vou abrir sozinha um espaço, daí você tem que lidar, né, com a burocracia de você ter o seu próprio espaço, lidar com todas as contas, lidar ali com gerir as pessoas que você precisa ter ao seu lado. Mas é assim, o empreendedorismo dentro da fonoaudiologia tem crescido bastante, tem sido valorizado, tem trazido bons resultados. E é isso também. Mas assim, se você, por exemplo, quiser seguir na fonoaudiologia e falar assim, não, eu quero seguir uma carreira pública, por exemplo, eu tenho esse interesse, tem espaço também, tem mercado de trabalho. Ah, não, eu quero trabalhar dentro de um hospital. Ótimo, vai ter vaga para você trabalhar, né, prestar esses concursos e trabalhar. Não necessariamente você precisa estar só dentro do consultório. Isso aí. Mas eu vejo que a maioria das profissões, todo mundo vai ter que ser muito bem qualificado e vai ter que ter uma carreira solo, sabe? Claro que em alguns momentos, principalmente começo de carreira, é legal você trabalhar em algum lugar, aprender com alguém, né? Fazer estágio e ser contratado para você ter uma certa experiência. Mas mesmo o médico, né? Vai passar um tempo que ele vai querer ter a clínica dele, a nutricionista também vai ter que ter a clínica, o dentista, o fisioterapeuta, enfim. Todas as áreas a gente tem que ser muito bom e gostar muito do que faz para a gente conseguir cativar o nosso público, né? Rede social ajuda, fazer parcerias com profissionais que podem nos indicar também é fundamental. Mas essa questão de ter que ter esse viés empreendedor é importante em qualquer profissão, né? Sim, sim, com E é uma certeza. preocupação, né, Maria Clara? Eu imagino que você fica meio preocupada. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou pagar minhas contas, né? Mas é aquilo que a Gabi falou, quando você faz o que gosta, você vai se qualificando. Imagina o currículo dela, formada na USP, mestrado na USP, doutorado na USP. Se seu filho está com problema, você vai levar aonde? Óbvio, né? Você não vai ficar pensando, eu vou levar na moça que formou aqui do lado, ou que eu nem sei muito bem como que ela é qualificada. Então, tudo isso que ela fez foi pensando em criar um currículo muito bom, uma formação perfeita, está sempre se atualizando, então ela vai proporcionar o melhor para o paciente dela. E a gente quer sempre o melhor para a gente, para nossos filhos, para nossos parentes e tudo mais. Então, é uma forma de, né, conquistar o seu espaço, de conseguir cativar o público para procurar você e não os outros fonoaudiólogos, né? E Maria Clara, e assim, o que a gente vê é que quando você entra numa profissão, você meio que mergulha numa bolha. Então, por exemplo, desde a faculdade, você vai criando, né? Você vai criando laço com os professores, com os profissionais que vão passando por você. Depois que se forma, é bem comum não ir direto, por exemplo, trabalhar, né? Então, tem residência, tem mestrado,
tem alguns cursos, né, aprimoramento, que dá para fazer também na área da saúde, e você vai conhecendo pessoas, colegas seus vão para alguma área e não quer saber de uma área e você gosta, então te encaminha, então você vai criando uma rede. Não é fácil no começo, para vocês terem uma ideia, né? Eu comecei com consultório ano passado, no meio da pandemia. E eu falei, não, agora eu preciso abrir o consultório, abri em novembro do ano passado, loucura, assim, e tô indo bem, tô indo muito bem. Mas é assim, sabe? Contato, vai começar com pouco, você vai pensar, meu Deus, ninguém me procura, ninguém quer saber do meu trabalho. Só que é um esquema, né? Então você vai atendendo aos poucos, as pessoas vão comentando sobre você, um te indica, e daí a fulana sabe que você tá atendendo, daí vai indo, até você conseguir realmente ter uma agenda cheia. É isso aí. E o legal de hoje em dia é isso, né? Você conseguir alugar a sala por dia que você tem clientes, tem pacientes para você encher só na terça-feira, que é o dia que você paga o aluguel lá. Então, ajuda no custo operacional, né? Não paga um aluguel de 2.000, uma secretária de 2.000. Então, você começa o mês devendo 5.000 reais, né? Que você tem que correr atrás para conseguir os pacientes. Exatamente. O que acontece muito também, por exemplo, tem fonoaudiólogo que trabalha numa carga horária menor em um hospital ou na prefeitura, e algumas horas que sobra acaba fazendo esse esquema por hora. Então, pega ali um período na semana para começar. Então, vai para sentir, né? Se tem público, para ir aos poucos, daí depois passa para um dia inteiro, até que, quem sabe, sai daquele trabalho e vai trabalhar só como particular, né? Então, enfim, tem várias possibilidades, né? Pessoas que trabalham no público e também tem consultório, e trabalham em vários consultórios, às vezes trabalha para um médico, trabalha para um dentista específico, enfim. E às vezes em 2 cidades, né? Atende em outros lugares. Exatamente. Entendi. E o seu atendimento é só particular? Não tem um convênio médico que cobre fonoaudiólogo? Ou tem? Tem. Aqui na cidade de Bauru, a gente tem um convênio, né? Que tem bastante gente que tem esse convênio. E a gente é conveniado a ele, né? Na clínica onde eu trabalho. E acaba tendo mais demanda. Isso é uma verdade. Quem tem convênio acaba procurando fonoaudiólogos que são do convênio, né? Mas tem particular, enfim, depende muito do tempo que você está trabalhando, qual área que você trabalha, mas tem essas duas opções, né? Convênio e o particular. Legal. Quer perguntar alguma coisa, Maria Clara? Não é nada demais, mas é que na hora que estava falando, tem que você falou as fonoaudiólogas. Tem muito mais mulher no curso? Tem. Ó, vou te dar para você ter um panorama, né? Quando eu entrei na faculdade, em 2011, a minha turma tinha 35, acho. Tinha um homem. Tadinho, Eduardo. Perdido ali. Para você ver quantos fonoaudiólogos homens eu conheço. Eu não vou conseguir falar 10, assim, se eu tivesse que citar. É muito menos, né? Muito mais mulher. Eu vejo que isso é, na verdade, na área da saúde de maneira geral. Então, tirando medicina, até talvez odonto, principalmente assim, fisioterapia, fonoaudiologia, você vê muito mais mulher fazendo esses cursos, né, do que homens. Talvez por uma questão cultural, social, pensando ali na mulher que cuida, né? Enfim, não sei. Mas tem muito mais mulher. Mas tá mudando, assim, por exemplo. Eu tenho contato com as turmas dos outros anos, né? Porque como eu faço doutorado, eu auxilio nas clínicas, enfim. E às vezes me surpreendo, assim, numa turma de 40 tem 5 homens, eu já acho, assim, um avanço. Eu falei, meu Deus do céu, olha quanto homem. Mas normalmente... Falta para homem esse ano, né? Homem, gente, mas normalmente é mais mulher. E eu acabo falando, né, as fonoaudiólogas, porque é o que eu trabalho. Legal. E na faculdade tem aula prática? Você atende a população, pessoas, assim, para você aprender na prática como é que funciona? Sim, sim. Lá na USP de Bauru, a gente tem uma clínica escola, né? E tem o hospital, que é o Centrinho, que é especialista em anomalia craniofacial, fissura, enfim. E a gente tem, desde o 3º ano, as clínicas. Então, assim, a gente começa observando. Então, você vai lá, observa um fonoaudiólogo atender, e você vê e faz relatório, por exemplo. Daí, no outro dia, você entra junto e auxilia, até que realmente você esteja preparado para atender. Mas todos esses atendimentos é feito com o supervisor e com aluno de pós-graduação. Então, você nunca vai estar sozinho, né? Não vai chegar lá e falar, não, faz o que você acha que tem que fazer e sem ninguém supervisionando. Não pode, né? Então, sempre vai ter um professor, uma fonoaudióloga, um aluno de pós-graduação que vai estar ali com você, né? Que vai discutir o caso, ver o que vai fazer e vai ficar te olhando para ver se você está fazendo certinho, discutir o caso. Mas tem, sim.
eu tive muito estágio, então, fora da universidade. Então, por exemplo, tinha dias que a gente ia visitar algum bairro específico, né? Um posto de saúde, ia fazer uma atividade que a gente chama de educação em saúde. Então, é passar informação sobre saúde para a população. Então, a gente ia com o curso de odonto, por exemplo, né? Então, o odonto ia lá, ensinava a escovar dente. E a gente falava sobre audição, por exemplo, né? Como limpar a orelha. Então, cada um acabava falando um pouco da sua profissão. E isso é um contato muito legal que a gente tem, né? Então, observar. Fiz estágio em creche, então a gente ia observar a criança, né? Para ver como que era como as crianças se comportavam, como era a comunicação delas. E tem muitos estágios, assim, observacional que a gente fala, né? Ficar uma semana no centrinho, ficar uma semana no hospital de não sei da onde. Então, a gente acaba, sim, tendo bastante contato com a parte prática. Legal. Bacana. Tem um piso salarial da profissão? No estado de São Paulo, que é onde eu atuo, não tem. Não tem piso salarial. Inclusive, esse é um problema, né, que a gente acaba tendo na fonoaudiologia. Inclusive, esse é um dos motivos que o empreendedorismo dentro da fono tem crescido muito. Então, a gente, né, como uma forma de valorização da nossa profissão, a gente tem se aventurado aí para realmente poder ter um retorno financeiro. Em relação, por exemplo, ao mercado de trabalho, né, quanto que ganha um fonoaudiólogo, depende muito, muito, muito. Depende do estado, depende da cidade, depende da área. Tem algumas áreas que são mais escassas, digamos assim, em relação à formação do que outras. Então, depende muito. Depende do próprio fonoaudiólogo. Então, tem fonoaudiólogo que ganha bem pouco, digamos assim, né? E tem fonoaudiólogo que ganha muito bem. Então, depende. Não consigo te dizer uma base, assim. Depende do estado. De 1.000 a 50 mil, tipo isso. Assim, isso, né? Exatamente. Depende. Entendi. A Maria Clara é de onde, Maria Clara? Que estado que você é? Eu sou de São Paulo. Eu moro em Campinas. Campinas? Ah, legal. Bacana. Aí em Campinas é uma região boa, né? Para atuar. É bem grande a cidade, né? Imagino que tem a parte financeira é muito boa, a econômica é muito boa, né? Então, provavelmente é um bom lugar. Eu tenho uma amiga que tem uma clínica que atende só criança. Depois eu posso passar o Instagram dela, você vai se apaixonar. Aí você vai querer ser fono sem dúvida alguma, assim. Que é uma área realmente que eu vejo que tem... Conheço algumas fonoaudiólogas que trabalham nessa região e me parece que é uma boa área para atuar, uma região muito boa mesmo. Que legal. É muito bom. Minhas dúvidas eu sanei todas. Eu adorei te conhecer. Quer aproveitar e perguntar a última coisinha, Maria Clara, só para Acho que é tudo bem. Aproveitar o nosso encontro. Ficou muito claro, então, são 4 anos de faculdade, normalmente é integral, né? Aprende todo o corpo humano, mas depois foca, né? Na mastigação, na respiração, enfim, tudo mais no ouvido. Fazendo um relatório final aqui, ver se eu aprendi. Então, você pode trabalhar em várias áreas, né? Como nós descobrimos, com criança, com adulto, com jornalistas, com cantores, atores, com idosos que começam a perder a audição. Então, assim, é possível que você tenha muitos clientes, né? E se você se especializar numa área e ser muito, muito boa naquilo, a chance de ter mais sucesso é maior ainda, né? Exatamente. E eu posso perguntar também? Claro! Maria Clara, eu queria saber, assim, de onde surgiu o seu interesse na fonoaudiologia, se é alguém que você conhece, né, que já é fonoaudiólogo, ou você ouviu em algum lugar? Eu nem sei, acho que é, tipo, eu gosto da área da saúde, meu ponto principal, e, tipo, eu gosto de criança também, por isso que é a parte que lida mais com criança sem ser médico. Ótimo. E a área da criança, assim, é muito, muito vasta. Então, vai desde o que é mais conhecido, né? Que é a fala. Criança que não fala, que está atrasada para falar, enfim, que tem trocas na fala, que tem disfluência, né? Que é a gagueira. Enfim, mais essa área. Mas existem outras coisas. Então, por exemplo, eu trabalho com criança que respira pela boca, por exemplo. Que o certo é respirar pelo nariz, não pela boca. Então, quando tem essa troca, né? Faz fono para ajudar a respirar pelo nariz certinho. Tem uma área que está crescendo muito na fonoaudiologia, que a gente chama de dificuldade alimentar. Então, criança que tem dificuldade para comer. Então, criança que não come, tem recusa alimentar. Então, uma área que cresceu muito dentro da fonoaudiologia. Então, principalmente se você gosta dessa parte pediátrica, né, tem bastante área para ir atrás. Nossa, que bacana. E deve ser muito gratificante, né, no caso de uma criança que não está falando,
Depois de algumas sessões, começar a chamar mamãe, papai, falar algumas palavras e os pais ficarem felizes, porque deve ser preocupante, né? Você vê seu filho com idade já de falar e ele não tá falando, já começa a ficar pensando um monte de coisa. De repente você vê que foi só um atraso, que foi só talvez falta de estímulo, alguma coisa assim, que ele é saudável, tá tudo certinho. Então deve ser muito bacana a sua profissão. É sim. Adorei. Então, a gente vai continuar seguindo você no Instagram, Maria Clara, depois a gente vai fazer marcar ela na fotinho, para você seguir também. Aí qualquer coisa que você precisar, chama ela, né? A gente já vai descobrir quem é essa fono aí de Campinas, para a gente seguir também. Sim. E eu queria te agradecer, porque foi muito legal, nossa, ajudou bastante a ter uma noção mais concreta, né, do que é a profissão, quais são as áreas que pode atuar. Gostei demais, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. E eu estou à disposição, Maria Clara, se você quiser entrar em contato, perguntar mais coisa, né? Que às vezes agora você vai ficar mais direcionada para ver algumas áreas, enfim. Fica à vontade, tá? Pode mandar mensagem, perguntar, não tem problema, não. Legal. Posso fazer uma fotinho? Pode fazer um print? Claro. Então, 1, 2, 3. Tudo pronto? Legal, obrigada, gente. Boa noite e a gente te marca lá no Instagram. Beijo. Tá bom, então. Beijo, tchau. Tchau, tchau.